Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Como vai vocês? Hoje eu cantei até para uma cliente, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Com ética, eu falei assim, com ética, não é melô do fofoqueiro não. Às vezes a gente precisa compartilhar a nossa vida num ambiente seguro, onde a gente sabe que a gente vai compartilhar e o segredo vai ficar naquele lugar. Será que você que já chegou aí, Andréia, Flávia, você pode me dizer se você tem um ambiente seguro, um local com quem você pode confiar, contar, você sabe que você vai falar e lá vai ficar o lugar? A gente tem muito falado sobre não ter apenas um ponto de apoio na vida, né? Quando a gente tem um ponto só de apoio na vida, acaba que a gente fica no isolamento. Irlânia, por que o isolamento? Porque a gente não tem para onde gritar. Nosso grito fica abafado. A Neuza Souza Santos, não é no livro não, mas ela tem um documentário que é um grito parado no ar. É alguém que começou a manifestar um desejo e o grito dela foi parado. E aí, é muito importante isso. Boa noite, sim, eu faço terapia com uma amiga, que coisa boa, né? É muito bom. Principalmente quando você consegue separar a amizade da relação terapêutica. E é engraçado isso, né? Eu tenho uma cliente, né? Que ela fala muito isso assim. Ah, porque você é minha amiga, você é minha amiga, você é minha amiga. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Também sou sua amiga, gosto muito de você. E ela foi falar pra uma amiga minha de profissão, e ela falou, ah, porque Irlanda é minha amiga. Não, é sua amiga. Não pode ser minha amiga, não pode ser. Falei, menina, deixa ela, deixa ela, tá tudo bem, né? Não pode atrapalhar a relação terapêutica, né? Mas a gente não tem que pegar essa palavra e trocar as coisas de ordem. Se trocar as coisas de ordem, realmente não pode. Agora, se a gente consegue fazer um vínculo, uma relação, a gente consegue caminhar, né? Ah, eu amo seus conteúdos, nossa, e você me conhece há muito tempo, né, Andréia? Nossa, muito, muito tempo. E sim, às vezes eu misturo, mas ela pontua. Vamos voltar aqui pro foco, né? Não vai passear no bosque, não, senão seu lobo vem, nhaca, não é isso? Então vamos lá, galera. Boa noite, boa noite. A Jéssica na semana passada, Jéssica do nosso livro, tá? A Jéssica aqui, ó, do nosso livro. Ela era uma mistura de controladora, manipuladora, dava uma surtada. E ela buscou ajuda terapêutica e o capítulo anterior contou somente com a ajuda dela. E ela teve que abrir mão da negação, do controle, para que ela saísse desse lugar de codependência, ok? Ela teve que entender que a vida era dela e que ela precisava olhar para ela. Nesse capítulo que a gente vai iniciar hoje, eu achei muito legal porque tem muitas histórias. E o que eu achei mais legal ainda é que tem história de meninos. E eu gosto de história de meninos, porque a gente acha, quando eu falo da violência doméstica, quando eu falo da Lei Maria da Penha, a gente está falando de uma lei que protege a mulher, ok? Nós precisamos de leis que protegem a mulher. Por quê, Irlânia? Porque embora sejamos a maioria, mas nós somos as mais frágeis e as que sofremos mais. E aqui sofremos por conta do gênero, por causa da dominação. Ainda assim, porque até pouco tempo atrás a gente não votava, ainda assim, porque até pouco tempo atrás a gente ficava no CPF do nosso dono, ok? Ainda assim, porque uma série de coisas aconteciam que a gente não tinha voz, não tinha vez, não podia falar.
E em nome de um posicionamento, em nome de um respeito de uma sociedade, em nome de uma honra da família, a gente morria naquela casa, mas a gente não podia sair daquela situação, ok? Então, assim, a gente tem que proteger as mulheres, porque em nome desse pensamento e construção social, a gente viu semana passada aí no jornal uma mulher com um filho de 19 e com um filho de 22 amarrado numa cama, preso num quarto e em encarceramento de um pai que dizia que vocês fiquem aí, que vocês não são nada, eu que amo, eu que mando em vocês. Ok? Vocês não podem estudar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se posicionar e ouvir o que está acontecendo ao lado. Por quê, Irlânia? Porque lá eles tinham um monte de vizinho. Inclusive, reza a lenda que os vizinhos denunciaram que o conselho tutelar esteve lá e que ninguém fez nada. Por isso a gente não vai gritar mais? Não, a gente vai gritar mais alto. Eu não vou conseguir controlar o mundo, mas eu vou conseguir estender uma mão para uma pessoa que está sofrendo, ok? Então, Irlânia, por que você está falando isso? Porque a união faz a força. E nós precisamos nos posicionar diante de uma sociedade machista que determina o valor da mulher. E eu atendo mulheres todos os dias. E todos os dias eu escuto, porque o meu marido diz que eu não tenho valor. Porque minha mãe fala isso e isso. Porque eu tenho que ficar quieta por causa disso, daquilo. No século 21, 2022. Então, isso não é tão distante. E outra coisa, isso não é lá na favela, pobre de Marradeci. Nós temos que deixar de sermos preconceituosos. Porque isso acontece nos palácios, nas mansões, nos hotéis de luxo e acontece na favela, no lixão, nas comunidades. Entende? Qualquer lugar que tiver gente, a violência está presente. Porque alguém quer sobrepor ao outro. Quando eu quero me sobrepor a alguém, o caminho da violência está traçado. Ok? Então, quando eu tenho uma relação em equilíbrio, ninguém quer ser mais do que ninguém. Ninguém quer dominar e ninguém se coloca em dominação. A gente vai viver em cooperação. Uma relação que tem equilíbrio é cooperação. Um em prol do outro. A família em contribuição mútua. Entende? Ninguém quer aparecer. Ninguém quer ser o mais importante. Ninguém. Nós estamos em prol do todo. E aí não ficamos divididos. E quando estamos unidos ao invés de divididos, a gente prospera. Quando a gente está dividido, a gente está fadado à destruição. Ok? Então vamos pensar nisso. E quando eu falo estar em prol do todo, não significa que alguém manda e alguém obedece. A gente pode fazer uma mesa redonda e colocar o que é bom para todos. Por que, Irlânia? Porque às vezes o que é bom para mim, que eu acho certo, que eu sou a rainha da cocada preta, que eu mando prender, mando soltar, sou a poderosa toda, às vezes alguém vai sair prejudicado. Entende? Posso ganhar sempre? Não. Eu posso ganhar também. Entende? E aqui com as crianças eu faço exatamente isso. Boto lá, mas eu quero isso. Então, mas hoje não vai ser a sua vez de ganhar. Você vai ganhar com todo mundo, porque nós vamos juntos, em prol do todo, ok? Quando foi a sua vez de escolher, todos fomos juntos. Hoje iremos todos juntos e feliz! Eu falo assim, feliz, vai sorriso. Ai, que coisa linda, feliz.
Porque se o outro, no seu dia todo mundo foi feliz, por que que no dia do outro você vai arrastando corrente? A gente precisa, ó, encontrar o equilíbrio. E o caminho de se divertir no dia que o outro está se divertindo também. E por que eu não posso me divertir com o outro, se o outro se divertiu comigo? Ah, não é isso que a gente está falando hoje. A gente vai dando pinceladas de amor, assim, porque faz parte, ok? E a gente tem que pensar na contribuição. Eu acho que foi fundamental a importância isso que eu coloquei, porque nós estamos numa sociedade, sim, machista. Nós estamos numa sociedade que é muito isso, não? Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, o seu dono tá chamando. E aí a gente fica assim, sit, deita, roda, gira. Não é isso não. Oxe. Dominado e dominante. Um manda e o outro obedece? Não, 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 não. Não, aqui não. Podia ser, agora não é mais, ok? Então a gente precisa posicionar. Agora eu já tenho meu CPF, eu já voto. Se eu fizer uma besteira, eu vou presa. Então agora a gente vai decidir juntos, como adultos. Não é alguém que tem todos os direitos e alguém que perde todos os direitos. Nós temos o direito como um todo. Então vamos nos respeitar, ok? Porque amor sem respeito não é amor. Ó, é codependência. Não é amor. Eu mando e você obedece. Eu grito e você atende. Eu nego a realidade. Não é amor. Ok? Boa noite, Pamela. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, meu povo. Outras histórias. Vamos começar o capítulo 2 aqui, ó. Outras histórias. Tudo bem, meu povo? Quando digo que sou codependente, não quero dizer que sou um pouco codependente. Quero dizer que sou realmente codependente. No meu caso, com homens que param para tomar uma cervejinha depois do trabalho. Caso-me com homens que não trabalham. Preste atenção. Quando eu digo que sou dependente, não quero dizer que sou um pouco dependente. Quero dizer que sou realmente dependente. No meu caso, com homens que param para tomar uma cervejinha depois do trabalho. Não me caso com homens que param para tomar uma cervejinha depois do trabalho. Caso-me com homens que não trabalham. Olha o extremo dela. Ela não tem meio termo. Ellen, o nome da pessoa. Ela não tem meio termo. Ela é codependente mesmo. E ela não vai casar com um homem que sai do trabalho e vai tomar uma cervejinha com os amigos, não. Ela já casa com um homem que não trabalha. Não trabalha mesmo. Ponto final. Que ela tem que sustentar. Ok? Lani, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela carrega tudo nas costas. Tudo é dela. E ela carrega. Ela bota aqui no lombo e vai pra vida. Será que você já se pegou assim? Você é essa pessoa que carrega tudo nas suas costas? Hoje a gente vai ter um caso aqui que é muito isso, ok? Talvez você tenha se identificado com Jéssica no último capítulo. A história dela é um exemplo extremo de codependência, mas frequentemente ouço outros mesmos tipos. Entretanto, a experiência de Jéssica não é o único tipo de codependência. Há muitas variações dessa história, como há muitas codependências para contá-la. Olha só, eu já falei com vocês e eu volto a dizer. Em psicologia, psicanálise, a gente nunca fala assim. Se alguém fala assim, porque uma mulher codependente sempre age assim. Isso não é psicologia, isso é misticismo, isso é tarô, isso é bola de cristal, qualquer coisa menos psicologia. Na psicologia, a gente nunca vai falar, é sempre assim. Não, não é sempre assim. A gente fez um estudo randomizado que muitas vezes vai dar nisso, ok?
Existe uma estatística que deu tantos disso. Mas isso é uma verdade absoluta? Não, porque nós somos singulares, ok? Então, a codependência, ela está relacionada a um processo depressivo. Às vezes a pessoa vai se isolar, a pessoa vai ficar no quarto para o resto da vida. Vai ficar em casa, não quer mais ver a rua, não quer ver ninguém. E isso pode ser uma codependência. E ela começa a não se expor, não sair. A codependência pode estar relacionada à compulsão por compra. E compulsão por compra, ela está relacionada a livros. Tem um caso aqui que a gente vai ver hoje, que é brinquedos, é comida, é roupa, é bolsa. Não é que a pessoa tem compulsão por compra, ela vai comprar tudo? Não. Ela pode ter ciclos de compras, ela pode ter coisas específicas, ou ela pode ciclar, né? Ela vai comprar um pouco, depois ela vai comprar outro pouco, depois ela vai... Entendeu? Ela não vai ter compulsão de compras. Ela vai fixar em processos. Entendeu? Mas para preencher um vazio. Isso vai ser o mesmo. Por que a pessoa compra? Para preencher um vazio. Por quê? Porque ela não fala, ela não verbaliza, ela não mexe com aquilo e ela compra. Para tamponar algo. Para tampar. É como se fosse um vulcão em erupção e ela tá tampando. Isso a gente vai ter que concordar. Ok? Mas o que é? Aí são diversos motivos. O movimento é o mesmo, mas o que ela quer curar é outro tópico, tudo bem? Gerard, um homem simpático de boa aparência, de uns 40 anos. Olha isso, ó. O capítulo começa com a história de um homem. Lembra que eu falei? Nós aqui nesse grupo, a maioria dos casos que a gente traz é de mulheres, porque o nosso Instagram, os meus atendimentos são voltados para a maioria de mulheres. Só que assim, ela traz diversos casos de codependência. Por quê, Irlane? Porque a codependência acontece com os filhos, acontece com o marido, acontece com a mãe, acontece em qualquer pessoa, com qualquer escama, qualquer nível da sociedade. Então a gente precisa olhar para isso, ok? E às vezes a gente vê um filho adolescente codependente. A gente vê um filho de 26, 30 anos codependente. De 8 anos codependente. E aí a gente aprendendo sobre isso, a gente começa a colocar a lupinha da verdade na vida. E a gente começa a olhar, ó. Tem que olhar. Porque a gente vai conhecendo e vai olhando. Quando eu falo trabalho com mulher, é tão engraçado isso, né? Porque tudo sai da mulher. Todo mundo nasceu de uma mulher. Ah, Irlânia, mas eu fui barriga de aluguel. Aham, mas você precisou de um útero pra ficar lá dentro. E precisou de um óvulo e um espermatozoide. Fecundou lá, botou em alguém. Ok? O feminino e o masculino se fundiu. Teve uma casinha pra gerar e você nasceu. Ok? Então, nós precisamos de um corpo feminino. Então, assim, gerou um filho, uma mulher. Amamentou nas vias naturais. Uma mulher. Irlânia, cuidou. A maioria das vezes é mulher. Então, a gente tem que pensar nisso. Tudo bem? Nas vias naturais. Não tô aqui pra discutir nada, tá, gente? Tô falando das vias naturais. Tudo bem? E a gente vai pensar na importância da mulher. E a importância de uma mulher que cuida de um filho, que tem um marido, que cuida de um pai, às vezes. O pai, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que tá cuidando de um pai que tá doente. E a mãe morreu e ela tá cuidando desse pai. Tem outros irmãos? Tem, mas ninguém cuida. Os homens não cuidam, é ela que tá cuidando. Então, assim, a gente precisa... Ainda hoje a mulher tem esse papel de cuidadora, de mantenedora, de estar ali, de dar suporte. Por quê? Porque tem coisa que a gente não vai conseguir desconstruir. E tem coisa, o abuso não faz bem pra gente. Mas quando a gente vai lá e faz de coração, com compaixão,
Isso nos preenche. Isso alegra nosso coração. Então, assim, a gente nem tudo é, ai, tô me explorando. Então, não. Tem coisa que é o nosso processo de vida. Eu vou lá fazer, é meu. Eu vou cuidar do meu pai. Vou cuidar do meu filho. Faz parte da nossa mulher, da nossa vida, né? E aí, a gente pode olhar para os homens ao redor e pensar nisso, tá? Como é isso? Gerard, um homem simpático e de boa aparência, de uns 40 e poucos anos, classifica-se como um sucesso nos negócios e um fracasso nos relacionamentos amorosos. Tem homem que também sofre de amor, por amor. Tem o livro Mulheres que Amam Demais, que a gente estudou, que tá aqui no Instagram e no YouTube também, que ele tem o capítulo que fala, né? Homens que se apaixonam por mulheres que amam demais. Eu gosto desse capítulo. Vamos lá. Durante o ginásio, a faculdade, Gerard saiu com muitas mulheres. Era popular e considerado um bom partido. Entretanto, depois da formatura, ele surpreendeu a família e os amigos casando-se com Rita. Rita tratava ele muito mal, né? Pior do que qualquer mulher que tinha namorado. Ela agia fria e grosseira. Com Gerard e seus amigos, partilhava de poucos interesses com ele e não parecia importar-se muito com nada que lhe dizia a respeito. 13 anos depois, o homem maltratado e excluído, né? O casamento terminou em divórcio. Quando Gerard descobriu o que suspeitava havia anos, Rita saía com outros homens desde que se casava e estivera por bastante tempo, abusando de álcool e drogas. Olhem, Gerald ficara arrasado. Porém, depois de chorar por mais ou menos 2 meses, apaixonou-se loucamente por outra mulher, uma alcoólatra que bebia de manhã, de tarde e de noite, o dia inteiro. E ele cuidava dela de dia e de noite. O tempo todo, Gerard cuidava dela. E aí ele se apaixona por outra mulher. E essa mulher bebia, ele vigiava, ele ia atrás dela. Ela se envolvia com homens. E ele dizia, o problema deve ser comigo. Durante uma das crises nesse relacionamento, quando Gerard se afastara temporariamente da negação, ele buscou um terapeuta de dependência química para aconselhamento. Sei que devo terminar esse relacionamento, disse Gerard, mas ainda não estou pronto para isso. Nós dois podemos conversar sobre tudo e fazemos tudo juntos. Somos tão bons amigos e eu a amo. Por quê? Por que isso sempre acontece comigo? O próprio Gerard admitiu. Ponho-me num salão cheio de mulheres e me apaixono pela que tiver maiores problemas. A que me tratar pior. Para dizer a verdade, elas são mais fascinantes. Se uma mulher me tratar muito bem, eu perco o interesse. Lembra de que a gente falou isso de mulheres? Agora a gente está trazendo um caso de homens. O que a gente está falando aqui? Que o mesmo problema que mulheres sofrem, os homens também sofrem. Só que os homens, lembra lá das mulheres que amam demais. Os homens sofrem, só que eles se dedicam mais à profissão. Então eles se tornam mais aqui, cabeça. Trabalho, casa, carro, apartamento, trabalho. E as mulheres? As mulheres, família, relacionamento. Então elas sofrem mais, nós sofremos mais no campo das emoções. Entende? Como a gente escolheu a família e os filhos e casa, a gente quer que fique tudo um brinco. Como eles querem, trabalho, carro, apartamento, casa, entende? Tudo que a gente põe foco, expande. Tá entendendo?
Se eu tivesse posto o maior foco na minha vida, no trabalho, no carro, na casa, no apartamento, talvez eu tinha posto bastante foco lá e teria feito dar certo lá. Mas como eu coloquei o foco na família, no trabalho lá, eu fico aqui, ó, fazendo dar certo, fazendo dar certo. É a máquina que eu dediquei a minha vida. Entende? Se errado é certo, Elane. Nem errado, nem certo. Só é. Entende? O único problema é que quando a gente coloca todos os nossas fichas num único lugar, todos os nossos ovos numa única cesta, pode ser que se essa cesta cair no chão, eu quebre todos os meus ovos e eu não tenho pra onde ir. Será que a gente não pode dividir os nossos ovos? Será que eu tenho que ficar assim, ó, só minha casa, só meu trabalho, só o meu carro, ou só a minha família, só, entende? Será que eu não posso ampliar as possibilidades? Ó, eu vejo além. Entendeu? Eu vejo mais. Eu me abro pra mais. Eu me dedico a mais. Eu vou ser cobrada? Sim. Mas eu não vou ficar também tão fixada no que os outros falam, no que os outros pensam, no que os outros dizem. E fazer dar certo. Entende? Então vamos pensar nisso, ok? E aí, Geraldo bebia socialmente. Não, acho que não foi que eu parei, né? Ele falou: põe-me no salão cheio de mulheres e me apaixonarei pela que tiver maiores problemas. A que me tratará pior. Para dizer a verdade, elas são mais fascinantes. Se uma mulher me tratar muito bem, eu perco o interesse. Geraldo bebia socialmente e nunca tivera problemas por causa da bebida. Ele disse ao terapeuta que nunca tinha usado drogas. Seu irmão, de 40 anos, era alcoólatra desde a adolescência. Geraldo negou que qualquer dos seus pais, já falecido, tinha sido alcoólico, embora admitisse com relutância que o pai talvez bebesse demais. O terapeuta sugeriu que o alcoolismo e a bebida excessiva entre os parentes próximos de Gerard ainda poderia estar afetando ele e seus relacionamentos. Como seria possível que os problemas deles o afetassem? Papai está morto há anos e raramente vejo meu irmão. Olha só, gente, adoro falar isso, tá? Quando a gente pensa no morto, no vivo, morto e vivo. Primeira vez que eu vi alguém morrer foi no hospital. O paciente estava falando comigo e ele estava falando e ele fez assim, ó. E aí eu continuei falando com ele, eu falei, senhor. E eu fiquei nervosa, eu comecei a rir, senhor, o senhor tá falando comigo, senhor? Enfim, o homem foi embora. E eu fiquei muito chocada com aquilo. Porque eu entendi que nós somos uma bexiga. Uma bexiga que enche quando nasce, o médico dá um tapa, né? E quando a gente morre, a bexiga esvazia. E tudo fica ali. Se eu morrer aqui agora, eu vou continuar aqui falando com vocês. Alguém vai vir aqui, alguém vai avisar, né? Vai lá na casa da Elane que ela morreu lá, né? Enfim, aquele desespero. Vão chegar aqui, vão tentar me socorrer, mas vão me encontrar aqui. Vão achar minha boca, meu olho, meu cabelo, vão me abrir, vai estar todos os meus órgãos aqui, meu cérebro. Mas o que movimenta a minha máquina não vai estar aqui, ok? Vão me achar aqui. Mas quando eu nasci, não vai estar aqui mais. O que faz a minha máquina movimentar. Então, assim, a mente, a alma, dependendo da teoria que vai falar o espírito, a alma, a mente, mesma coisa. A gente não sabe cadê. E a gente subentende que, de certa forma, isso não morre. Até porque a gente convive com essa pessoa. A gente pega coisas dessa pessoa. A gente convive com essa pessoa. E aí, essa pessoa, ela
quando eu sou bebê, eu seguro na mão da minha mãe, assim, ó, quando eu sou criança, e vou com a minha mãe, tá vendo? Ó, com a minha mãe. Aí minha mãe me protege pra eu atravessar a rua. Quando eu sou adulto, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou pra muitos lugares sem minha mãe. Na verdade, eu passo mais tempo sem minha mãe. Só que minha mãe tá dentro de mim, ok? Às vezes eu vou fazer um negócio, eu escuto até a voz dela. Então, assim, embora ela não esteja aqui pertinho de mim, eu sinto ela. Ela tá lá longe, tá? 2 horas de mim, mas eu sinto ela. E os princípios, valores, direções que ela me deu estão em mim. Então, o que acontece nesse processo? Ela não fica mais aqui do meu lado, mas ela fica dentro. Então, não faz muita diferença hoje, eu como adulta, se ela tá viva ou se ela tá morta, porque ela já está internalizada em mim, viva. Entende? Lani, ser frio, não. É a necessidade que eu tinha quando criança, que era ter ela aqui, e a necessidade que eu tenho como adulto, de ter ela dentro. Então, quando eu tenho alguém que eu amo, vivo ou morto, dentro de mim eu tenho marcas daquela pessoa. Eu tenho falas muito parecidas com aquela pessoa. Eu tenho lembranças vívidas e vivas daquela pessoa. Então, ela mora em mim, entende? Isso não é nada místico, não, isso é real. A minha memória tem caminhos inteiros com a minha mãe. E tem coisas que eu tô num lugar e eu me imagino como a minha mãe. Eu consigo criar pensamentos, imagens com a minha mãe. A minha mãe tá viva. Mas eu acredito que e eu convivo com pessoas, clientes que falam assim, ai, eu tava num lugar, parecia que minha mãe tava ali. Aham. Isso não é nada místico. Isso é real. Porque eu já fiz um caminho de ter aquela pessoa está internalizada em mim. Entende isso? Ah, eu preciso dela aqui? Não mais. Porque você não é um bebê. Você precisa dela dentro de você. E você já teve tempo para internalizá-la. E agora? Agora você vai viver dentro. Com ela dentro de você. E assim você vai fazer os seus caminhos. Por que eu tô falando isso? Porque o Geraldo tá dizendo aqui, ó. Ah, não sei não. Não vi não. Não sei, acho que não. Poxa, mas meu pai, bebê, tem tanto ano de morto. Eu ainda tenho esse reflexo na minha vida? Claro que tem. Expliquei tudo isso pra falar esse negócio. Mas tem totalmente. Total coerência. Não importa se tá vivo ou se tá morto. O importante é que você tem traços de memória. Seu hipocampo, que é a área de memória de longo prazo, já gravou. Gravou o sofrimento, gravou o que foi, gravou a vida turbulenta que você tinha através de viver com seu pai. Tudo já está registrado. E aí ele estava vivendo o efeito disso. Entende? Bora lá. Então, depois de algumas sessões de terapia, Gerard começou a reconhecer como codependência. É um processo. Lani, é instantâneo? Não, não foi instantâneo gravar isso na sua cabeça. Como é que você quer ser instantâneo para tirar da sua cabeça isso? Entende? Quando a pessoa fala assim, porque vai tirar isso, eu já quero que hoje sair daqui bom. Eu falei, então nem vou começar, porque não tem como. A estrutura do seu prédio. Se eu pego o meu prédio aqui, eu moro no último andar, eu vou lá embaixo e mexo na estrutura. E vou lá e vou explodir essa estrutura. Eu vou acabar com o prédio. Eu tenho que ir fazendo coluna. Eu tenho que ir fazendo uma base que sustente. Pra depois eu colocar prédio. Pra eu colocar aquela coluna e arrumar ela. Dar uma sustentação antes de derrubar a coluna que segura. Entende isso? Então, a gente não pode ser imediatista nos nossos processos. Porque o nosso processo não nasceu em nós em um dia. Então, ele não vai sair em um dia, ok? Ah, me prometeram que um dia. Isso é mentira. É mentira. Não existe isso. Não existe isso. Você pode ter processos de ampliação da consciência? Sim. Tem processos que são mais rápidos? Sim. Mas definitivos? Não, é mentira.
Ah, mas a pedra quântica da luz rosa do... Não, isso é mentira também. Tudo mentira. Entende? Não existe isso. Ok? Vamos lá. Depois de algumas sessões, ele começou a acreditar. Mas não estava certo de que isso significava exatamente. Ou o que fazer sobre isso. Quando Gerard se sentiu menos perturbado quanto aos problemas imediatos em seu relacionamento, interrompeu a terapia. Olha o que acontece. Eu vou bem. Agora eu tô bem. Piu, vou fugir daqui. E a pessoa interrompe o processo. Decidiu que os problemas da sua namorada com as drogas não eram tão ruins assim. Ele aprendeu a conviver, gente. Convivia com o pai, convivia com o irmão e convenceu-se de que os problemas com as mulheres era má sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá, né? Disse que esperava que a sorte mudasse algum dia. Olha a pessoa positiva, né? Isso é positividade tóxica, ok? A sorte vai mudar, né? O problema de Gerard era a má sorte ou era a codependência? O que você acha? Fala pra mim. Você decide. Gente, esse programa eu via quando era criança. Né? Aquele programa da Globo que tinha vários finais, né? Paty tinha 30 anos e por anos e 30 e poucos anos e estava casada há 11 anos, quando procurou ajuda terapêutica. Ela tinha 3 filhos e o mais jovem tinha paralisia cerebral. Gente, não é fácil ter um filho deficiente. Trabalhei em UTI adulto, UTI pediátrica e não é fácil. Paty dedicara a vida a ser boa esposa e mãe. Disse ao terapeuta que amava os filhos, não se arrependera de tomar a decisão de ficar em casa para criá-los, mas odiava a rotina diária. Antes de se casar, tinha muitos amigos e hobbies. Trabalhava como enfermeira e se interessava pelo mundo à sua volta. Agora, tinha poucos amigos, engordara 20 quilos e não sabia o que estava sentindo. E se soubesse, se sentiria culpada por sentir-se daquela forma. Tudo que eu sei é que enfermagem e eu havia pensado em voltar a trabalhar, mas não a fez porque tudo que eu sei é enfermagem. Estou cansada de tomar conta dos outros. Olha isso, né? A gente tem falado aqui, desde Mulher que Ama Demais, enfermeira, psicóloga, serviço social, são pessoas voltadas para o cuidado. E a gente precisa dar uma freada para não ficar nessa função o tempo todo. Lembra disso? Porque senão a gente fica no modo cuidado, ok? Choro à toa, não tenho energia nenhuma, grito com as crianças o tempo todo. Não tenho interesse em sexo, pelo menos não com meu marido. Sinto-me culpada a todo tempo. Sinto-me culpada até em vir procurá-lo. Deveria ser capaz de resolver meus próprios problemas. Deveria ser capaz de sair disso. É ridículo perder seu tempo e o dinheiro do meu marido com os meus problemas. Problemas que provavelmente estou imaginando e aumentando de proporção. Mas tinha de fazer algo. Ultimamente, tenho pensado em suicídio. Mas é claro que nunca me mataria. Muita gente precisa de mim. Muita gente depende de mim. Eu os decepcionaria, mas estou preocupada, estou apavorada. Olha só essa mulher, como ela está no limite. Essa mulher está no limite. No limite que, Irlânia? No limite do cansaço. E é muito interessante, né? Que tem mulher que paga... Eu conheço mulheres que pagam terapia para a irmã, terapia para a mãe, terapia para o pai, terapia para o filho, mas não paga para ela. E olha o que ela fala. Tô muito preocupada de fazer meu marido gastar dinheiro comigo e o tempo dele. Ela pode estar cansada, esgotada, cuidando de todo mundo. Mas ela não pode parar ninguém para olhar para ela. Eu costumo dizer que se a gente não é digna de cuidar, se a gente não é digna de ser cuidada, a gente não é digna de cuidar de ninguém. Ok?
Trabalhei em um hospital 10 anos. De 2018, 19, eu passei por uma cirurgia. E aí, foi a primeira vez que eu deitei numa maca de hospital. Cara, que bizarro. Eu fiquei deitada assim, e eu andava, né? O maqueiro me empurrando e eu assim, gente, que horror. Fiquei assim, meu Deus, que coisa ruim isso aqui. Que loucura! Ainda bem que eu era educada com os outros. Eu fiquei pensando, sabe? Falei, eu plantei pra colher, eu falava com as pessoas direitinho. Fiquei pensando como eu era, sabe? E eu fiquei, meu Deus, mas é muito ruim. E é ruim mesmo, uma sensação de impotência. Você tá sendo carregada, você tá na mão de alguém. E que Deus te cuide, que Deus te leve, que Deus te guarde. Por quê? Porque é horrível. Mas eu tava ali, eu precisava, né? Já que eu tô precisando, eu vou relaxar aqui. Vou falar com alguns amigos, encontrei alguns colegas de trabalho durante os anos que eu trabalhei. Eu, fulano, e vambora. Entende? Mas é isso. Dependente. Cuidei sempre? Cuidei. Agora é hora de ser cuidado. Fazer o quê? Entende? E a gente vai aprendendo com essa grande escola chamada vida, né? Que é isso. A terapeuta de Paty soube. A terapeuta soube que Paty e seu marido tinham filhos. O mais novo tinha paralisia cerebral. Paty disse também que antes de casar-se, seu marido tinha tido problema com álcool. Durante o casamento, ele passava a beber menos. Mantiveram o emprego e era bem provedor. Mas questionada, Paty disse ao terapeuta que o marido não frequentava os alcoólicos anônimos ou qualquer grupo de apoio. Ele ficava sóbrio durante meses. Quando não bebia, ficava agressivo e mal-humorado. Olha isso, gente. Eu já ouvi pessoas falar assim, eu prefiro que ele beba do que ter que aturar o mau humor dele. Porque assim, agressivo e mal-humorado. Por que, Irlânia? Porque ele fica sem relaxar. Preciso beber pra relaxar. Preciso beber pra descansar. Preciso beber um pouquinho para... É ruim viver com uma pessoa alcoolizada? Sim. Mas às vezes é pior lidar com o mau humor desse sujeito. O terapeuta investigou mais a fundo. Paty mencionou que seu pai frequentava os alcoólicos anônimos desde que ela era adolescente. Gente, a gente tá falando de outro país, tá? No Brasil, a gente tem os alcoólicos anônimos. Aqui na minha cidade, Niterói, tem alguns lugares que tem os alcoólicos anônimos. Eu já trabalhei com alguns grupos, eu já trabalhei no processo individual com os 12 passos. Trabalho no processo terapêutico quando eu identifico os 12 passos. Mas, porque eu tive um professor logo na formação em psicanálise que ele trabalhava 28 anos com esse processo de alcoólicos. Então, assim, ele ensinou muito pra gente isso. E acabou que eu comecei a identificar nas terapias e logo liguei pra ele, me ajuda. E aí ele foi e me passou o que tinha que fazer e a gente trabalha com isso. Mas assim, não é comum a gente encontrar esses lugares, né? Mas é importante procurar essa ajuda, tá? Tanto em grupo quanto individual. A gente tem que ser aquele buscador da nossa sanidade. Não tem lugar nenhum, procura. Quem procura, acha. Não é só coisa ruim que quem procura, acha, não. É coisa boa também. Procura. Procura uma ajuda individual, procura uma ajuda em grupo, mas procura, ok? O grupo é interessante? Muito interessante. O individual também é. Eu acho o individual legal porque é um processo focado para você. É um processo direcionado a você, com as suas necessidades, ouvindo a sua história, alinhando você. Isso também é muito importante, ok? Papai deixou de beber quando eu estava no ginásio, disse ele. Ele realmente o amo e tenho orgulho dele. Mas os anos em que bebeu foram muitos loucos para muita família. Quando a gente tem alguém que bebe assim intensamente, a gente acaba que trabalha num ambiente invalidante, tá? E aí, o que ela foi indicada a fazer? Estados Unidos tem muitas coisas bacanas, né? Ela foi indicada pela terapeuta a frequentar um grupo de filhos adultos de alcoólatras. Ela foi para esse grupo.
Se pai parou de beber, sua mãe entrou no Al-Anon, o filho vai para grupos de filhos adultos de alcoólatras, ok? E ela fez a sessão lá, continuou na terapia e fazendo o grupo dela. Tornou-se mais tolerante consigo mesma e com a sua rotina diária. Sua depressão foi desaparecendo gradualmente. Passou a chorar menos e a rir mais. Sua energia se entusiasmou pela vida voltando. Um dia, mesmo sem ser pressionado, seu marido entrou para os Alcoólicos Anônimos. E ele se tornou menos hostil e o casamento começou a melhorar. O principal aqui é que Patty conseguiu controlar a sua vida. A sua vida começou a funcionar. E eu escrevi do lado assim, ó, mude para o mundo mudar. Por quê, Irlânia? Porque a gente fica assim, se ele fosse pro grupo, se ele fosse pra terapia, se ele mudasse, seria maravilhoso para nossa família. E o que você tá fazendo para mudar? Será que você não precisa investir na mudança tão grande que você precisa? Será que não é você que precisa mudar para que o mundo à sua volta fique desconfortável de continuar o mesmo? Entende? Então, assim, às vezes a gente tá esperando a mudança do mundo, a mudança do mundo, mas somos nós que precisamos mudar. Entende? E às vezes quando você olha pra sua vida, assim, é tanta coisa pra mudar que você não sabe por onde começar. E eu já contei isso aqui. E quando eu comecei a pensar por onde eu tenho que mudar, eu pensei que eu tinha que mudar pela minha saúde, porque minha saúde estava destruída. E eu comecei a mudar pela minha saúde, marcar médico, fazer atividade física, beber mais água. E melhorando a minha saúde, eu fui estendendo isso para outras áreas da minha vida. E hoje, sem dúvida, eu tenho mais saúde. Quando você começou, Irlânia, com 28 anos? Eu com 28 anos parecia uma velha. E hoje eu tenho 36 e eu sou jovem. Eu me acho jovem. Por quê? Porque eu tô bem, eu tenho qualidade de vida, eu pratico atividade física, tenho uma alimentação balanceada. Cuido de mim e tenho prazer disso. E ninguém precisa mandar, eu faço isso por mim. Entende? Vamos pensar nisso. Às vezes, o comportamento do codependente se torna inextricavelmente ligado ao fato de se ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom marido, um bom irmão, um bom cristão. Preste atenção nisso. E nesse processo de ser bom, certinho, cronometrado, tudo no lugar, tudo arrumado, casa cheirosa, tudo certinho, você pode desenvolver um transtorno chamado TOC. Entendeu? O que é o TOC? O TOC é quando você começa a fazer as coisas tudo no lugar. Sabe aquela pessoa que ora por tudo? É vigiar e orar, mas ela só ora, entende? Aquela pessoa que unge tudo. Aquela pessoa que passa o pano 60 vezes no lugar. Uma pessoa que vai sair e olha 20 vezes se a bolsa não esqueceu o fone, não esqueceu a chave, não esqueceu... Aquela pessoa que enche a garrafa de água, sei lá quantas vezes. Ai, meu Deus, será que essa água é de ontem? E vai lá, esvazia e enche. Aí limpa o banheiro, aí depois limpa o banheiro, depois limpa o banheiro. Com a obsessão de se tornar perfeito, essa pessoa desenvolve um toque. Por quê? Não consegue controlar o ambiente externo, o interno, e nem o do outro. Ela fica controlando coisas, entende? Então, pessoas desenvolvem o transtorno para ter a possível ideia de que consegue controlar o ambiente, ok? Então, vamos olhar para isso. Porque a gente adoece a mente por causa do ambiente que a gente tá. O ambiente, às vezes, é tão invalidante que a gente adoece, ok? Hoje, na Casa dos 40, Marlis é uma mulher atraente quando se cuida. A maior parte do tempo, entretanto, está ocupada cuidando dos 5 filhos do marido, que é alcoólatra em recuperação. Ela dedicou a vida a torná-los felizes. Ontem eu estava falando com uma cliente. Tem gente que não quer ser feliz.
Irlânia, mas existe isso? Alguém não quer ser feliz? Uhum. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer ser feliz. Ela quer sugar a sua energia. É um vampiro emocional. E se ela estiver feliz... Se você tá triste? Tá com a cara emborrada? Tá triste por quê? Aí você tá feliz. Tá feliz por quê? Eu, hein? É dentista agora. Todo mundo é dentista. Com essa cara reganhada. Entende? Ai, ó céus, ó vida, ó azar, tá um calor. Ai, meu Deus, tá nublado hoje. A pessoa não quer ser feliz. Ela não quer. E aí você quer passar a sua vida fazendo esse sujeito feliz. E ele não quer. E aí você gasta toda a sua energia com isso aqui, ó. Fazendo os outros felizes. Hoje, na casa dos 40, Marlis é uma mulher atraente. Quando se cuida. A maior parte do tempo, entretanto, se ocupa cuidando dos filhos do marido, que é alcoólatra em recuperação. Ela dedicou a sua vida a torná-los felizes, mas não conseguiu. Né? Geralmente, ela fica zangada por não ver seus esforços reconhecidos. Porque é um boleto, né? Eu imprimo um boleto pra você e você paga. Eu quero que você seja feliz, eu sou patati patatá, coloco meu nariz vermelho, danço pra você e você mostra infelicidade. Se você não mostra, eu fico com raiva de você. Porque eu imprimi um boleto, você não pagou. Se eu tô te fazendo feliz, você tem que ser feliz. Afinal de contas, né? Eu te amo, você tem que ser feliz. Mas não conseguiu. Geralmente ela fica zangada por não ver seus esforços reconhecidos e sua família se zanga com ela. Porque, ó, bate, rebate. Ação, reação. Reação, ação. Ok? Faz sexo com o marido quando ele quer. Não importa como se sinta. Um bonequinho. Eu não sei se vocês viram, mas tem uma matéria aí de uma mulher que casou com um boneco e ano passado ela teve um bonequinho, né? Que é igualzinho pai. E ela simulou a mesa de parto lá, né? Enfim. Casa faz um bonequinho, casa com ele e tem um filho bonequinho. Porque aí você controla, você bota na cama, assim, entendeu? E ainda vai pro YouTube mostrar a vida do bonequinho. Que fica tudo bem, né? Você literalmente controla. Se você quiser feliz, você faz a boca rindo. Se você quiser triste, faz a boca pra baixo. Entende? Porque é isso. E todo mundo batendo pau lá pra pessoa. Entendeu? Gasta grande parte do orçamento comprando roupas e brinquedos para as crianças. Ou que elas queiram. Lembra que eu falei no começo aqui? Da compulsão por compra? Gasta parte do orçamento comprando roupas e brinquedos. Compulsão. Não consegui fazer ninguém feliz, então eu vou comprar. Porque comprando vai ficar feliz. Sistema de recompensa. E aí não fica feliz, porque não vão ficar felizes. Tem um problema a maior ali, entende? Ela transporta, lê, cozinha, limpa, beija, acaricia aqueles à sua volta. Mas ninguém lhe dá nada. Serviçal. E aí é muito isso. Você vive para o meu prazer. E que lute, ok? A gente tem que pensar nisso. Por quê, Irlane? Porque, ó, sinto-me culpada quando não faço o que me pedem. Sinto-me culpada quando não satisfaço meus padrões de mãe e esposa. Sinto-me culpada quando não correspondo ao padrão que os outros estimam para mim. Simplesmente me sinto culpada. Quer dizer, a culpa é uma amiga constante. Na verdade, programo meu dia e minhas prioridades de acordo com a culpa. Olha isso. Para tomar conta das outras pessoas, ressentir-se com isso, não esperar nada em retorno significa que Melis é boa mãe, esposa, o que significa que Melis é codependente. O alcoolismo ou a dependência química não é o único problema familiar que pode levar uma pessoa à codependência. Alissa, mãe de 2 adolescentes, trabalhava meio expediente numa organização de saúde mental quando procurou um terapeuta familiar. Ela tinha ido a vários terapeutas para procurar ajuda. Razão:
Seu filho mais velho, de 14 anos, estava constantemente causando problemas. Ele fugia de casa, fugia do castigo, matava as aulas, desobedecia às regras da família e geralmente fazia o que queria. Esse menino estava enlouquecendo, diz Alice. E aí, ele tinha sexo em pornografia, sexo com outras mulheres. Ela orava, rezava, pedia a Deus e continuava na dependência. E aí, o que acontece aqui, né? Ela coloca bem isso. Não era só uma coisa que trazia isso. Embora os exemplos anteriores sejam dramáticos, codependência não é necessariamente sempre tão intensa. Irlane, eu não vivo isso não. Não é sempre assim. E nem sempre envolve experiências com pessoas profundamente perturbadas, ok? Kristen é casada, tem 2 filhos pequenos e não sabe de nenhum problema de alcoolismo ou desordem compulsiva em sua família, próximas ou distantes. Mas assim mesmo, ela autodenomina codependência. Seu problema, diz ela, é que os humores de outras pessoas controlam as suas emoções. E por outro lado, ela tenta controlar as emoções dele. Se o meu marido está feliz, eu me sinto responsável por isso. Então sou feliz. Se ele está aborrecido, sinto-me responsável também. Fico ansiosa, desconfortável e aborrecida, até que ele se sinta melhor. Tento fazê-lo sentir-se melhor. Sinto culpada se não consigo. Ele se aborrece, portanto. Acrescenta. E não somente com ele que me comporto como codependente. É com todo mundo, meus pais, meus filhos, as visitas em minha casa. De alguma forma, parece que eu perco em outras pessoas. Fico enredada nelas. Gostaria de fazer algo com isso. Sobre essa coisa chamada codependência, antes de se tornar pior. Não sou terrivelmente infeliz, mas gostaria de aprender a relaxar e a começar a desfrutar de mim mesma e de outra pessoa. Um pastor resumiu a condição desta forma. Antes de falar isso, eu percebi uma coisa, que eu sou codependente. Eu estava conversando hoje com uma cliente e eu falei isso. Cara, eu tenho um problema assim com codependência. Eu tenho uma coisa que é comida. Se eu fizer a comida e botar na mesa, eu quero que todo mundo coma. Meus amigos até sabem. Irlânia, tá gostosa a comida, que eu fico assim, tá gostosa? Então come mais. Então come mais. Enquanto eu vejo comida na mesa, eu vou ficando nervosa. Come mais, gente. Tá ruim? Tá ruim? Eu fico assim, ó. Come mais, não quer mais não? Come mais, gente. Come mais. Deixa eu beber uma água. E aí eu percebo que se sobrar, na minha cabeça tá ruim. E aí eu fico forçando os outros a comer. Então, esse é um probleminha que eu preciso levar pra minha terapia, inclusive. Mas é algo que eu falando pra ela, assim, sempre a gente tem um negocinho. Por quê? Por quê? E aí, eu não sei se tem a ver, mas a minha mãe fala que no aniversário da gente, bem novinho, primeiro aniversário que minha mãe fez, faltou comida. E ela falava com meu pai que ela foi dar ouvida a ele, que não sei o que, aquela coisa, né? De pai e mãe. E aí que faltou comida e deu ruim lá, que faltou, enfim, faltou refrigerante, faltou tudo. Porque ela queria fazer um tanto e ele quis fazer. Então, assim, quando eu faço comida, eu sou exagerada. Até hoje. Todas as festas lá de casa são exageradas. Tanto a que eu faço na minha casa, quanto a gente faz na casa da minha mãe. E aí, o que acontece? Eu faço isso por causa de uma fala que se repete há 36 anos que eu tenho. Entende? E aí a gente faz aquela comidaça, porque tem que ter, não pode faltar. E olha isso. Eu descobri, conversando hoje com uma cliente, né? O que se repete? E aí eu falei, nossa, algo que eu lembrei que se repete. Na minha vida, não é nem na minha casa tá lá. É na minha vida que eu trouxe pra mim, tem que ter muito. E eu fico, come. A pessoa tá entulhada de comida. Tá comendo comida de 10, tô eu, come! E aí, se de repente você observar aí, vai ter alguma coisa que você vai ter uma craquelaçãozinha.
Já que ele tá falando aqui que não é só de quem foi com bebida. Então, assim, em vez de festa, de repente, ser uma tranquilidade, um comemorar, se torna um peso, que não pode faltar, todo mundo tem que comer bem, sabe? É um peso. E aí, ó, o pastor falou o seguinte: algumas pessoas são realmente codependentes e outras são apenas um pouquinho dependentes. E é isso. Quem é você? Pouquinho? Tem momentos? É muito dependente? Quem é você? Escolhi os exemplos precedentes porque são interessantes e representam uma variedade de experiências, tanto de homens quanto de mulheres, né, meninas? Vocês perceberam. E também enfoca um ponto que precisa ser destacado. Nenhum exemplo em si ilustra codependente típico. Lembra lá? Cada pessoa é singular e nós precisamos olhar a história que formou esse processo. Como eu falei, eu tive o quê? Tive uma falta de comida. Então, o que eu faço? Não quero que falte comida. E quero que a pessoa coma, tem que comer. É típico, nem a experiência de uma pessoa. A codependência é complexa, é bem complexa. As pessoas são complexas. Quem não é, gente? Todo mundo é complexo. Cada pessoa é diferente, cada situação é diferente. Algumas pessoas têm experiências extremamente dolorosas e debilitantes com a codependência. Outras podem ser apenas moderadamente afetadas. Isso tem a ver também com os óculos que eu utilizo. Ó, nem sei cadê meu óculos, estava lendo aqui hoje. Os meus óculos que eu utilizo, tá? O óculos que eu utilizo, ele vai ser... Ai, Rony, é pra longe? É pra perto? É bifocal? Só pra descanso? Que é o meu caso? Só pra leitura aqui? Pra se eu ler muito tempo? É só pra eu usar pro computador, que é anti-reflexo? Entende? Então, assim, que óculos que eu uso pra ver o mundo? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Algumas pessoas têm experiências extremamente dolorosas e debilitantes com a codependência. Outras podem ser apenas moderadamente afetadas. Às vezes, a codependência é a resposta de uma pessoa ao alcoolismo de outra. Às vezes, não. Cada codependente tem uma experiência singular, decorrente de uma situação, de sua história e da sua personalidade. Então, o óculos que eu uso para ler o mundo vai fazer com que eu interprete o fato. Então, às vezes, você tem 5 filhos numa casa. Você vai conversar com 5 filhos, cada um conta a história de uma forma. Porque cada um avistou o problema de um ângulo. E, de repente, você vai conversar com alguém que fala assim, fulano, não sei o que. Fulano, você viu, não sei o que. Vi não. Parece que ele nunca esteve lá. Por quê? Porque ele é o protetor desligado. Ó, não vi nada, sei de nada, não chegou pra mim nada. Ele tá certo ou errado, irmão? Nem certo nem errado. Ele desligou pra não sofrer, ok? Desligou. E tem gente que desliga mesmo, ele não vê. Ele não vê, ele passa batido. E a gente tem que olhar pra isso, ok? Mesmo assim, um denominador comum em todas as histórias de codependência. Ela envolve nossas respostas e reações. Esse que eu falei do protetor desligado é um fato muito difícil. Porque esse sujeito tem um problema no trabalho, ele tá adulto já, tá velho. Tem um problema no trabalho, desliga, fica lá. Você olha pro sujeito, você fala, o que você acha, fulano? O fulano olha pra você assim. Você falou mesmo? Ele desligou da raiva. E você fala assim, mas o que você ouviu do que eu falei? Não, eu me perdi, tava pensando outra coisa. E ele tava. E aí esse sujeito vai numa discussão com você desligar. Na educação dos filhos ele vai desligar. Quando ele estiver falando com a mãe dele, ele vai desligar. Porque foi a forma, a estratégia que ele adotou para não sentir. Então, assim, eu acho, de verdade, que é uma das piores formas de lidar. Porque você parece que está falando com uma parede. E aí você fica com raiva e ele fica super bem. Desligado. Entende?
Envolve nossos relacionamentos com outras pessoas, sejam elas alcoólatras, jogadores viciados em sexo, comedores compulsivos e pessoas normais. A codependência envolve os efeitos que essas pessoas têm sobre nós. Pensa aí, você que está comigo aqui. Você se percebe marionete na mão de alguém? Alguém te leva? E alguém te traz? Alguém te levanta? Alguém te faz descer? Você se percebe assim? Alguém faz isso com você? E como, em retorno, tentamos afetar-lhes. Será que você dá resposta a essa pessoa? E ok que a gente dá resposta à pessoa, mas a gente dá resposta à pessoa como adulto ou como criança? Se a gente dá como adulto, tá tudo bem. Agora, se a gente tá dando resposta como criança, a gente tá tentando ganhar ou perder, né? Tá numa birra, numa briga. Como dizem os membros da Alanon, identifique, não compare. Adoro isso. Identificar e não comparar. O maior ladrão da nossa alegria é a comparação. Quer ser infeliz? Se compara. Então identifica, olha para sua vida, identifica aonde eu fiz, o que eu errei, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que aprender com essas situações que eu vivi até agora. Preciso identificar, mas não vou me comparar com ninguém não, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tá em construção, ok? Agora uma coisa que eu quero que você pense você se identifica com alguma dessas pessoas desse capítulo? Alguma história que a gente leu aqui? Se tocou a você? Alguma coisa? O que você acha que tem a ver? O que o ajudou a pensar em si mesmo? Alguma coisa ajudou a pensar? Alguma coisa você se identificou? Lembra que eu disse que eu falei que quando eu estava conversando com a minha cliente, eu falei assim, caramba, aqui ó, eu lembrei lá da questão da comida, lembra? Por quê, Irlânia? Porque pra mim é difícil, né? A gente traz de casa as coisas e a gente fica nessa coisa de que não pode faltar, que não sei o quê, que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser. E a gente fica reproduzindo essa história, brigando. E que relacionamento vieram à sua mente? Né? Veio algum relacionamento à sua mente? Você tá aqui, você tá vivo. Você tá ouvindo o que eu tô falando. Será que veio algum relacionamento à sua mente? Algo que você precisa mudar, se posicionar? Algo que você precisa mudar a rota, recalcular a jornada? E aí você vai pensar também no porquê. Você vai dizer o seu porquê. Pode ser útil registrar suas respostas a essa atividade num caderno de anotação e também escrever outros pensamentos e sensações que lhe ocorreram enquanto lê este livro. Irlânia, por que escrever? Ah, eu sei, eu já ouvi. Mas quando você escutei. Ah, tô lavando louça escutando, tô deitado escutando. Você tá ouvindo, é uma informação que tá passando. E a gente tá tão acostumado hoje nessa era digital, da pandemia pra cá, a gente passou a escutar tanta coisa, que a gente às vezes escuta muito e não faz nada com essa escuta. A gente não tangencia, a gente não coloca no papel. A gente não usa esse saber para nada. Quando a gente não usa para o saber para nada, esse saber a gente não consolida ele na memória. E aí o que a gente faz? A gente só fica com muita informação. Então qual é a meta aqui que eu quero que você pense nisso, tá? Eu quero que você faça esse caminho de pegar um caderninho, anotar. A gente está falando de coisas importantes, coisas que de repente você, nessas reflexões, você consiga fazer um caminho para você, um caminho de construção com você. E nesse caminho de construção com você, você vai conseguir olhar e falar assim, caramba, eu posso melhorar nisso aqui. Irlânia, sozinho ou acompanhado? De verdade, isso é o que menos importa.
Talvez você comece sozinha e depois você... Eu tenho uma cliente que ela fazia muito livro, né? Ela pegava livro e ela fazia os exercícios dos livros. Então, quando ela chegou pro processo terapêutico, ela trouxe tanta coisa que eu falei assim, nossa, tu economizou 2 anos de terapia, né? Porque tu veio pronta só pra gente botar os pingos no is. E é isso, assim. Ela fez um caminho tão bonito sozinha. Que quando ela falou, caramba, não tô conseguindo mais sozinha, ela veio. E aí ela tinha tanto material para trabalhar que a gente foi trabalhando o que ela foi construindo. A gente foi fazendo o que ela não sabia fazer com tudo aquilo que apareceu para ela. E aí a gente foi, ó, pontuando, colocando, olhando para a família dela, fazendo o genograma, pensando o que acontecia naquela família, o que ela tinha que perdoar, o que ela tinha que abandonar, o que ela tinha que se perdoar, o que ela tinha que seguir em frente. E assim a gente foi construindo a vida dela, para que ela pudesse caminhar e seguir em frente sem pesos. E aí, ela tá vivendo a vida dela. E aí vai ficar na terapia de eterno? Não, a meta não é essa. A meta é que você consiga caminhar com as suas pernas, viver livremente, se amar. Se amar. E saber que um dia que se você não estiver bem, você tenha alguém para ligar. Me ajuda aqui, que agora eu não consegui dar conta não. E aí a gente vai dando passos. Passos para onde, Irlânia? Passos para o amor próprio. Passos para a autocompaixão. Passos para a construção dessa mulher. Que nós estamos em construção. Tijolinho todo dia. 1% todos os dias. Em prol de quê, Irlânia? Em prol de se orgulhar de nós mesmas. Minha mãe vai se orgulhar, meu pai vai se orgulhar, meu marido vai se orgulhar, meu sobrinho vai se orgulhar, minha irmã vai se orgulhar, sim, mas eu também vou me orgulhar. Eu vou me orgulhar de mim. Ah, sei lá quem gosta de me ouvir, sei lá quem gosta de me ouvir, sei lá quem... Sim, mas eu também gosto de me ouvir. Porque tem uma coisa que acontece muito com palestrante, cantores, né? Eu canto também. A gente não gosta de se ouvir. Não gosto. Um negócio estranho, assim. E aí, eu comecei a fazer esse movimento na aula de canto. Gravar audição, eu participei de algumas apresentações e botava pra me ouvir, porque ela falava que tinha que se ouvir. E eu ficava assim, desafinei, não sei o que, porque foi alto, porque foi baixo, porque foi, porque. E eu falei, não, vou começar a me ouvir. E a partir disso eu falei, vou ouvir minhas palestras. Cara, tem hora que eu falo assim, caraca, eu disse isso, que maneiro. Eu fico assim, que legal, eu lembrei dessa frase, que maneiro. Tipo, acho legal. E aí eu passei a gostar de me ouvir, tanto cantar quanto falar. Irlane e o outro não vai gostar, cara, vai ter quem goste, mas eu gosto de me ouvir. E tá tudo bem. Lana, mas todo mundo tem que gostar de você? Não. Isso é uma vaidade muito grande, achar que todo mundo tem que gostar de mim. E você achar que todo mundo tem que gostar de você. O universo é abundante. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Mas você tem que gostar de você. E eu tenho que gostar de mim. E aí a gente vai seguindo com quem gosta da gente e com a gente gostando da gente. E cada dia, um passinho de cada vez. Indo para o caminho que a gente quer construir. Fazendo a jornada que a gente quer alcançar. E brilhando a estrela que a gente nasceu para ser. Ok? Quero agradecer a vocês por terem estado aqui comigo. Lembrando que dia 15 a gente começa a nossa semana e jornada da mulher arrumada para vencer. E aí a gente vai ter uma semana inteira de lives falando de questões da mulher. Como que você vai estar arrumada? Será que você está se arrumando no lugar certo? Eu vou estar intensificando esses anúncios, porque é fundamentalmente importante a gente caminhar junto nesse processo. E a gente está trocando ideias aqui, tudo bem? Um beijo para vocês. Muito obrigado aí pela companhia. E até semana que vem com o nosso livro. E eu já quero falar uma coisa com vocês. A gente vai falar lá no meu pessoal, porque eu não quero misturar as coisas, sobre a violência nos lares cristãos, ok? Lá no Irlânia.ribeiro, eu acho, né? Irlânia.ribeiro. Eu vou postar alguma coisa no stories lá. Eu acho que eu
publiquei lá, mas a gente vai falar o grito de Eva, a violência doméstica nos lares cristãos. A gente vai começar a falar desse livro lá, porque eu vou trazer outras possibilidades, a gente pensar nisso lá no outro canal, tudo bem? Por quê? Porque lá eu não preciso me preocupar com ética, outras coisas, que eu não quero misturar as coisas bíblia com embasamento, esmiuçar coisas para vocês. Então aqui a gente vai continuar olhando psicologia, lá também, mas lá eu vou abrir um pouco mais com esse olhar da Bíblia, com esse olhar do que a gente interpreta, do que realmente é, e a gente vai caminhar juntos. Um dia o Clube do Livro aqui, e eu vou definir o dia do Clube do Livro lá. E lá a gente vai ter este olhar aqui, que é diferenciado, mas é um olhar necessário nesse tempo que a gente está vivendo, nos absurdos que eu tenho visto aí, nos passos que eu tenho dado nessa direção, tá bom? Ó, beijo pra vocês, e precisando de algo, chama no direct, fala comigo, e vamos juntos aí nesse processo, tá bom? Beijo, beijo, e até semana que vem. Tchau, tchau.